Bem no fundo do mar, lá na costa da ilha mais ao sul do Japão, existe uma estrutura submersa, e ela é simplesmente colossal. Uma estrutura que desafia qualquer explicação fácil. Pensa só, terraços perfeitamente planos, ângulos de 90 graus, formas que parecem ter sido feitas por alguém. Não é à toa que ela alimenta um debate super intenso há décadas. E aí que tá, essa é a grande questão, né? Será que a gente tá olhando para uma maravilha da natureza ou para uma cidade perdida? Porque olha, se for uma cidade, isso pode simplesmente virar de cabeça para baixo tudo que a gente entende sobre a pré-história. Agora, se for algo natural, é um baita testemunho do poder do nosso planeta. A pergunta é essa: são as ruínas de uma civilização antiga ou uma formação geológica extraordinária? Essa história toda começa em 1986. Um mergulhador local estava lá, de boa, procurando um lugar legal para observar tubarões martelo, sabe? E de repente, ele dá de cara com essa estrutura gigantesca. O que ele achou não eram só umas rochas quaisquer, não. Parecia muito com uma arquitetura monumental. E foi aí, nesse momento, que nasceu um mistério que continua firme e forte até hoje. Bom, vamos começar explorando a primeira grande teoria. E olha, essa é de longe a mais fantástica de todas. A ideia de que Yonaguni é, sim, uma estrutura feita por mãos humanas. Uma verdadeira metrópole submersa. O principal nome que defende essa ideia com unhas e dentes é um geólogo marinho chamado Masaaki Kimura. Depois de incontáveis mergulhos no local, ele bateu o martelo. Para ele, aquilo ali não é obra do acaso, de jeito nenhum. E vamos ser honestos, se ele tiver certo, as implicações são gigantescas. Significaria que uma sociedade super complexa já existia ali milhares de anos antes do que a história que a gente aprende nos livros conta. E olha, o Kimura não está falando de umas formas meio vagas, não. Ele diz ter identificado coisas bem específicas ali. Ele fala de uma pirâmide maciça, de estruturas que lembram castelos, estradas e praças pavimentadas, monumentos e até uma construção que parece muito um estádio. A lista dessas supostas estruturas é realmente impressionante e desenha a imagem de um complexo urbano super sofisticado. Agora aqui tem um ponto bem interessante. A datação que o Kimura propõe para o local mudou com o tempo. No início, a teoria dele era que a estrutura tinha pelo menos 10 mil anos. 10 mil! E ele chegou a conectar isso com o lendário continente de Mu. Mas anos depois, lá por 2007, ele revisou essa ideia. A nova estimativa ficou entre 2 e 3 mil anos, ligando as ruínas ao antigo reino Yamatai, um reino bem conhecido da história do Japão. Mas claro, para cada teoria de cidade perdida, existe um contra-argumento científico forte. Então agora, a gente vai para o outro lado da história. Vamos ver a explicação que sugere que o arquiteto por trás de Yonaguni não foi um ser humano, mas sim o próprio planeta. A grande voz por trás dessa perspectiva é outro geólogo, Robert Schoch. Ele foi lá, estudou o local e chegou a uma conclusão bem diferente. Para ele, apesar da aparência ser realmente impressionante, a estrutura toda pode ser perfeitamente explicada por processos geológicos que a gente já conhece. Na visão do Schoch, Yonaguni não é um mistério que vai reescrever a história, mas sim um exemplo fantástico de como a geologia consegue criar formas que à primeira vista parecem artificiais. Tá, mas como é que a natureza conseguiria construir algo que parece tão artificial? Bom, o processo é bem fascinante. Primeiro, a rocha do local é arenito, um tipo de rocha que já se forma em camadas uma sobre a outra. Além disso, essa rocha tem fraturas verticais naturais, como se já tivesse umas linhas de corte. Aí você junta isso com o fato de que a região é cheia de terremotos, o que acontece? Os tremores fazem a rocha quebrar de forma limpinha, bem retinha, exatamente ao longo dessas fraturas. E o resultado são exatamente essas formações com ângulos retos, faces planas e terraços que parecem degraus. E este ponto aqui ilustra perfeitamente o centro do debate. É incrível! Onde o Kimura olha e vê estradas e paredes esculpidas por pessoas, o Schoch olha e vê canais naturais na rocha e plataformas que simplesmente desabaram na vertical. São duas interpretações completamente diferentes, olhando exatamente para a mesma coisa. E talvez a evidência mais forte a favor da teoria natural nem esteja debaixo d'água. Olha que interessante. Em terra firme, ali pertinho, na própria ilha de Yonaguni, existem formações de arenito muito, mas muito parecidas, com os mesmos degraus, as mesmas faces retas. Isso, claro, dá muita força para a ideia de que são processos naturais típicos daquela região. Então, tá, onde é que a gente fica no meio disso tudo? Pois é, exatamente no meio de um debate que continua pegando fogo. Um debate que coloca a geologia convencional de um lado e a possibilidade de uma arqueologia extraordinária do outro. Aqui a gente consegue ver direitinho quem é quem nesse debate.
Basicamente, são dois times bem definidos. De um lado, defendendo a origem artificial, a gente tem o geólogo marinho Kimura e também o escritor Graham Hancock. Do outro lado, com a visão geológica mais tradicional, temos o Robert Schoch, que a gente já falou, e outro geólogo, o Wolf Wickman, ambos insistindo que é tudo natural. O ponto principal, o argumento-chave para quem defende a origem artificial, é uma questão de probabilidade. Eles levantam uma questão simples. Qual é a chance de tantos ângulos retos, tantos terraços, tantas formas estranhas aparecerem naturalmente todas juntas numa área tão pequena? Para eles, é coincidência demais para ser verdade. Só que os geólogos têm uma resposta bem direta para isso. Primeiro, eles reforçam que esse tipo específico de arenito é conhecido justamente por se quebrar dessa maneira. E sobre aquela aparência de lugar limpo, quase varrido, a explicação também seria natural. As correntes oceânicas ali são muito fortes e simplesmente levam embora qualquer entulho solto. Isso acaba dando uma falsa impressão de que o lugar foi conservado por alguém. E talvez o fato mais impactante de todos seja este número aqui, 0. Esse é o número de reconhecimentos oficiais que o monumento recebeu da Agência de Assuntos Culturais do Japão ou do governo de Okinawa como um artefato cultural. Ou seja, apesar de todo o barulho, oficialmente o lugar não é considerado um sítio arqueológico. Nenhum trabalho oficial de pesquisa ou preservação foi feito por lá. Então vamos lá. Vamos tentar juntar tudo isso e chegar a algum tipo de conclusão. O que a gente sabe com certeza e qual é a situação atual desse mistério subaquático tão fascinante? Ok, vamos recapitular o estado atual do mistério. O que temos é uma formação subaquática gigantesca, com feições geométricas que realmente chamam a atenção. Temos um debate central que coloca, de um lado, o geólogo marinho Masaki Kimura com sua ideia de cidade perdida, e do outro, geólogos como Robert Schoch com a explicação natural. É muito importante frisar que o consenso científico hoje pende, e muito, para a origem natural geológica. Apesar disso, o monumento continua sendo um ponto de mergulho super popular e um prato cheio para teorias de pseudo-arqueologia. E, oficialmente, como a gente viu, ele continua não reconhecido e não estudado por nenhuma agência do governo. E isso tudo acaba nos levando a uma pergunta final, uma reflexão. O mistério de Yonaguni talvez seja menos sobre o que de fato está lá no fundo do oceano e mais sobre nós mesmos. Ele nos força a pensar em como a gente interpreta o desconhecido. Será que quando olhamos para as profundezas, vemos o passado como ele realmente foi, ou como a gente gostaria que ele tivesse sido?